Milionário vê, em silêncio, mendigo negro abraçando filho perdido, fica chocado. Era uma tarde cinza em São Paulo. As nuvens pesadas pendiam no céu como se tivessem algo a esconder. Aline, uma jovem de 27 anos, estava encurvada sob um cobertor surrado da rua. A vida havia sido implacável. Depois de perder a mãe em um acidente trágico, a cidade que um dia fora seu lar se transformara em um labirinto implacável, onde a indiferença das pessoas a empurrava ainda mais para o fundo da solidão. Seus olhos refletiam um desespero que as palavras não conseguiam captar. Em um canto esquecido, ela avistou Nicolás, um garotinho de talvez 5 anos, com olhos grandes e cheios de medo, vagando entre os carros. O rosto dele era a imagem do desamparo, e Aline não hesitou. Com um gesto rápido, estendeu-se o cobertor para envolvê-lo, sentindo um nó na garganta. O calor do abraço que oferecia a Nicolás parecia lhe dar um propósito, uma forma de se reconectar com S. Como era possível que aquela mulher, cuja vida se desmoronara, pudesse encontrar um momento de compaixão quando ele, cercado por riqueza, não conseguia resgatar seu próprio filho? A dor que o acompanhava, um aperto inquietante no estômago, tornou-se mais intensa ao perceber o calor do abraço entre aquela mendiga e o menino. Um ato tão simples, mas tão poderoso. Ele sentiu os olhos marejados, um desejo súbito de se aproximar, de fazer algo. Mas ele hesitou, paralisado pelo choque. O que era aquela conexão? Por que o destino se divertia em entrelaçar suas vidas de forma tão inesperada? A condição de Aline não era apenas uma situação de rua, era um símbolo da luta e da dor humanas. E o que havia ali, em seus olhos, parecia refletir as sombras de traumas mais profundos. A cidade, por trás da indiferença característica, pulsava com histórias semelhantes. O cheiro de comida das barracas se misturava ao aroma da chuva que começava a cair, e os olhares passantes eram um eco, uns olhar. Mas o que poderia uni-los mais do que aqueles momentos frágeis e breves? Com o coração acelerado, Rogério deu um passo à frente. Mas antes que pudesse se aproximar, algo parecendo quebrar dentro dele o fez hesitar novamente. Ali estava a mulher, que sem saber poderia estar entrelaçada ao seu próprio passado. Um segredo que não ousava nomear, mas que martelava por dentro, mesmo quando a esperança começava a brotar. Não era apenas uma questão de classe ou situação, mas de destinos selados e feridas abertas. A cidade continuava sua leitura indiferente. E no meio de tanto tumulto, quem realmente compreenderia a profundidade de uma dor compartilhada? E enquanto a neblina da incerteza pairava sobre eles, o que aconteceria se o passado de Aline fosse revelado? Naquele momento, nenhum deles sabia as reviravoltas que o destino ainda lhes reservava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube ri. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rogério hesitou, o coração disparado. A cena diante dele era uma colagem de fragilidade e conexão. Aline e Nicolás eram a imagem de um amor que ultrapassava a dor e a solidão. Mas o que ele não podia imaginar era que a vida tinha um golpe ainda mais forte guardado para ele. No instante em que ele se preparava para dar mais um passo, um grito atravessou o ar pesado da tarde. Aline! Nicolás! A voz, aguda e cheia de desespero, ecoou como um trovão nas ruas de São Paulo. Uma mulher, que parecia surgir do nada, correu em direção a eles. Seu olhar estava desvairado, o rosto pálido como a neblina que começava a se formar. Era uma figura familiar, uma sombra de seu passado, que Rogério demorou a reconhecer. Clara, sua ex-esposa. O mundo parecia parar. O coração de Rogério mergulhou em confusão. Como ela podia estar ali? Clara havia desaparecido há anos, assim como seu filho. E naquele momento,
Aline também parecia reconhecer Clara. Os rostos dela se iluminaram, mas não de alegria. Era um misto de medo e reconhecimento. Aline, com os olhos arregalados, segurou Nicolás com firmeza, como se fosse a única coisa que tinha. Você está viva? A voz de Clara tremia, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Onde está nosso filho? Rogério sentiu um frio atravessar seu corpo. As palavras a atingiram com a força de um furacão. O que estava acontecendo? Aline segurava Nicolás, e Clara parecia enlouquecida. E o que era uma conexão de solidariedade se transformara em um labirinto de revelações. Ele não sabia que seu passado o seguiria dessa forma. Dentro dele, um turbilhão de emoções se formou. O dinheiro, a riqueza, tudo parecia irrelevante. Ele não só estava perdendo a conexão com seu filho, mas a verdade estava se revelando de maneira cruel. Aline não era apenas uma mendiga, uma mulher perdida na cidade. Havia algo mais profundo em sua história. Nicolás, repetiu Clara, a voz agora um arraso, que fosse uma oração. Rogério não podia mais aguentar. Ele desabou. Ele não é nosso filho, Clara. Ele é uma criança perdida, gritou. O silêncio foi ensurdecedor. Aline olhou para Rogério confusa, mas determinada, enquanto seu laço com Nicolás se tornava cada vez mais evidente. Não, ele é meu filho. Aline se ergueu, os olhos fervendo de proteção, como uma leoa. Mas a presença de Clara era pesada, a dor pulsando. Rogério sentiu sua cabeça girar. A cidade ao redor começou a se desfocar. Os rostos dos curiosos e as vozes que sussurravam se tornaram um eco distante. Eu não deixarei você. Ele ficou comigo na rua. Ele precisa de mim. Aline gritava, e cada palavra era um golpe no coração de todos. A verdade começava a se juntar como um quebra-cabeça, mas a conclusão estava longe. Rogério olhou para as duas mulheres, cada uma lutando por aquilo que acreditava ser verdade. E em um momento surreal, um policial apareceu no horizonte, atraído pelos gritos. O clima pesado da cena se transformou em tensão palpável. Qual é a situação aqui? Ele disse, aproximando-se. A multidão começou a se aglomerar, murmúrios se espalhando como fogo. Rogério sabia que as consequências seriam devastadoras. As vidas deles estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que ninguém poderia prever. Todo o seu mundo, suas certezas, suas esperanças, estavam ali, a um passo de se desmoronarem. Ele não sabia quem estava certo ou quem estava errado, mas uma coisa era clara. Tudo mudaria a partir daquele instante. E a pergunta era, o que sobraria quando a poeira assentar? Rogério olhou para as duas mulheres. Cada uma lutando por aquilo que acreditava ser verdade. A tensão era palpável. Clara estava prestes a explodir, e Aline segurava Nicolás com uma força desesperada. Mas a confusão em seu coração não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. O policial se aproximou. Qual é a situação aqui? Sua voz era firme, mas havia um leve tremor. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Os olhares se cruzavam, a ansiedade crescendo em ondas. É meu filho, Aline gritou. A proteção em seu tom era inconfundível. Ele precisa de mim. Ele não é seu. Aline! A voz de Clara cortou o ar. Aline pareceu vacilar por um instante, mas não se viu. A dor e a desesperança em seus olhos eram difíceis de ignorar. Foi quando um estrondo ecoou. Um carro parou abruptamente na calçada, levantando uma nuvem de poeira que pareceu envolver tudo. Todos viraram a cabeça. Uma mulher desembarcou do veículo, ofegante, com uma expressão de pânico no rosto. Seus cabelos estavam desgrenhados e sua roupa estava amassada, como se tivesse corrido uma maratona. Clara, eu consegui chegar a tempo! A mulher gritou, e o mundo de Rogério
virou de cabeça para baixo. Ele reconheceu a voz. Era Helena, sua irmã, que havia estado ausente por anos. A presença dela era como um trovão em um céu límpido. Os olhares se fixaram em Helena e o murmúrio da multidão se intensificou. "O que você está fazendo aqui?" Clara perguntou, a voz embargada. "Eu não sabia se você estava viva. Eu estava procurando por você." A agitação nos olhos de Helena era visível. E também sobre o menino. As palavras dela pairaram, como se fossem uma bomba prestes a explodir. Desesperada, Aline ergueu a voz. "Não tem nada a ver com você. Eu não deixarei que levem Nicholas." Helena continuou, com um olhar incrédulo. "Você não entende. Nicholas é na verdade o filho do Rogério e da Clara." O tempo parecia congelar. As palavras de Helena cortaram o ar com a precisão de uma faca. O choque se espalhou como um raio, e todos ficaram em silêncio. Rogério sentiu seu coração afundar. "Como assim?" Ele olhou de Aline para Clara, depois para Nicolás. O garotinho, com seus olhos grandes e assustados, parecia entender menos do que todos ali. Isso é impossível!" gritou Rogério, as mãos tremendo. "Nicolás não poderia ser, nós não sabíamos!" As reações foram imediatas. Clara parecia prestes a desmaiar e Aline se tornou uma estátua, congelada em sua defesa. A multidão agora sussurrava em vozes baixas. A tensão palpável. "Ele é seu filho, Clara", disse Helena, a voz desesperada. "Ele foi levado. E agora voltou. Ele precisa de você." Rogério estava atordoado. O que mais ele não sabia? A cidade se desfocava ao seu redor. Os rostos desconhecidos se misturavam em uma névoa turva. Um menino perdido. Uma mulher lutando para proteger a única coisa que tinha. Uma ex-esposa com um passado doloroso. E agora isso. O policial, que havia ficado em silêncio, parecia confuso e assustado. "A situação aqui é séria. Precisamos de respostas." Ele olhou para Rogério, seu olhar pedindo explicações. E ali estavam eles, à beira de uma revelação devastadora, impotentes diante das verdades que estavam prestes a emergir. O que aconteceria quando tudo isso se acalmasse? O que Nicolás realmente representava para cada um deles? E, acima de tudo, como eles conseguiriam enfrentar o que estava reservado para seus destinos entrelaçados? A poeira daquela tarde começava a assentar, mas o peso das respostas pairava como uma tempestade prestes a se concretizar. Rogério olhou para as duas mulheres, cada uma lutando por aquilo que acreditava ser verdade. A tensão era palpável. Clara estava prestes a explodir, e Aline segurava Nicolás com uma força desesperada. Mas a confusão em seu coração não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. O policial se aproximou. "Qual é a situação aqui?" Sua voz era firme, mas havia um leve tremor. As pessoas ao redor começaram a murmurar. "É meu filho!" Aline gritou. A proteção em seu tom era inconfundível. "Ele precisa de mim. Ele não é seu, Aline." A voz de Clara cortou o ar. Aline vacilou por um instante, mas não cedeu. A dor e a desesperança em seus olhos eram difíceis de ignorar. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um grito de dor rasgou o ar. "Não! Não!" A multidão se virou, assustada. Uma mulher, de vestido sujo e cabelos desgrenhados, emergiu da calçada. Ela estava ofegante, mas seus olhos estavam fixos em Nicolás. "Ele é meu! Devolva meu filho!" A voz dela ecoou como um trovão. O tempo pareceu congelar. Rogério sentiu um frio na barriga. A mulher se aproximou. Sua expressão era de desespero. "Por favor!" ela implorou, estendendo as mãos como se quisesse alcançar Nicolás. "Não levem ele! Por favor!" Aline olhou para a mulher, o pânico desenhado em seu rosto. "Quem é você?" "Sou a mãe dele!"
A mulher gritou, a ansiedade quase a fazendo desabar. O meu nome é Renata. Fui enganada. Eu não sabia que ele estava aqui. Rogério olhou para Nicolás, que agora tremia, olhando de uma mulher para outra, sem entender. A multidão murmurava, assustada e intrigada. Ele mal podia processar o que estava acontecendo. Como assim? Renata era mãe? Uma nova camada de confusão que parecia esmagadora. Aline estava paralisada, segurando Nicolás com toda a força que tinha. Não, não pode ser! Eu o encontrei! Ele precisa de mim! Renata se aproximou ainda mais, a súplica em seus olhos. Você não entende. Ele foi tirado de mim. Eu o procurei durante anos. Ele é tudo o que tenho. Aquele grito ressoou como uma flecha no coração de Rogério. A dor estava entrelaçada nas palavras. A verdade estava se revelando como um quebra-cabeça danificado por muitos anos de mentiras. O que mais poderia estar escondido? Clara parecia em choque, seu rosto esbranquiçado. Como você pode dizer isso? Nós pensávamos que ele estava morto. Eu também pensei, mas não. Eu não desisti dele. Renata estava quase chorando, os olhos ardendo de frustração e esperança. O policial olhou em volta, sua expressão indecifrável. Calma, calma. Precisamos de um pouco de ordem aqui. Mas a tensão estava elevada, um fio prestes a se romper. Aline, com a voz mais firme, gritou: Ele é meu! Ninguém vai levar Nicolás de mim! As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a emoção tomava conta do ambiente. A dor refletida pelas pessoas ao redor se tornava quase palpável. Mas enquanto as vozes se elevavam, uma sirene distante ecoou ao fundo. O som ficava cada vez mais próximo. Um sinal de que a situação estava prestes a se tornar ainda mais caótica. Os olhares do público se voltavam para o carro da polícia que se aproximava, e a pressão aumentava. Que merda tá acontecendo aqui? A voz de um segurança alto e imponente interveio entre as mulheres. O pânico começou a se espalhar, e em meio à confusão e aos gritos, algo inesperado aconteceu. Nicolás, que até então estava em silêncio, olhou para Renata e com a voz mais doce disse: Mamãe? O efeito da palavra fez um silêncio absoluto tomar conta. Aline ficou completamente paralisada, de olhos arregalados. A verdade começou a despedaçar sua realidade. O que significava tudo isso? Uma nova reviravolta desesperada. Rogério sentiu sua mente girar. Se Nicolás reconheceu Renata, o que mais poderia estar escondido? O que as lágrimas de Aline iriam dizer? A sala estava cheia de perguntas sem resposta, e cada um deles sabia que a tempestade estava apenas começando. O sussurro de segredos obscuros e revelações chocantes estava no ar, e ninguém sabia como a confusão terminaria. O tempo pareceu congelar. Todos ficaram em silêncio. Nicolás olhou para Renata, a palavra mamãe ecoando em seus pequenos lábios, e neste momento, um choque profundo tomou conta da multidão. O olhar de Aline, que até então refletia determinação, mudou. O calor de sua proteção se transformou em fraqueza. A certeza de que havia encontrado um propósito se desmoronou. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Aline, sua voz falhando. A força que mantinha Nicolás em seus braços agora parecia um fardo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao desespero. Por favor, não leve meu filho, continuou Renata, os olhos cheios de uma súplica desesperada, estendendo as mãos. Eu só quero meu menino de volta. A multidão começou a sussurrar, murmurando em um coro de confusão e julgamento. Rogério, paralisado, não conseguia mover-se. A realidade que ele tinha construído em torno de seu mundo começou a desmoronar. Ele olhou para Clara, que agora tinha o rosto pálido como um cadáver.
A dor nos olhos dela era quase insuportável, e o que era uma busca desesperada agora parecia um pesadelo. Espere, Renata. Clara conseguiu dizer, sua voz nua. Se Nicolás é seu filho, por que você não veio antes? O que aconteceu? As palavras de Clara foram como um balde de água fria. A incredulidade e a dor estavam escritas em seu rosto. Mas também havia raiva. Rogério não sabia o que pensar. No espaço entre eles, a verdade se tornava um campo de batalha. Eu não podia. Eu fui forçada a deixá-lo, gritou Renata, sua voz carregada de agonia. Aquelas pessoas, elas prometeram me ajudar, mas tudo o que fizeram foi me separar dele. Eu o procurei por anos. Não sabia onde ele estava. Aline balançava a cabeça, ainda sem acreditar. Não, ele estava comigo. Ele precisa de mim. Mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. A força da verdade dela estava vacilando. E nesse instante, outro grito cortou o ar. Espere! Uma nova figura apareceu ao fundo, correndo através da multidão, com a respiração descompassada. Era um jovem, o rosto suado e nervoso. Ele parou ao lado de Aline, olhando para Nicolás com intensidade. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, e todos os olhares viraram-se para ele. Nicolás, sou eu, seu irmão. O impacto das palavras foi como um raio, eletrificando o ar. O choque tomou conta do rosto de Aline, enquanto nela surgia uma mistura de emoção e confusão. Rogério não conseguia processar mais nada. Irmão? Sim, eu sou Miguel, seu irmão. Eu te procurei. Mãe, pai, eles. A voz do jovem falhou e não era apenas a dela, mas dele também. Eles morreram, mas eu soube que você estava vivo. Eu sou o único que pode te ajudar. Renata olhou para Miguel, e seu olhar não era apenas de surpresa, mas de reconhecimento. Você? Você é o irmão? Mas como? Fui atrás da verdade, ele disse, a voz tremendo. Aquela noite, o que aconteceu eu não aguentei. Mas Nicolás não é só seu. Ele é parte da nossa família. As peças do quebra-cabeça se misturaram em um turbilhão. Aline sentiu que o chão sob seus pés se desfez. A verdade do que ela acreditava saber parecia estar desmoronando. A fúria misturando-se à desorientação. Havia segredos escondidos nas sombras, revelações que ninguém estava preparado para enfrentar. Enquanto o oficial de polícia tentava restaurar a ordem, a situação se tornava ainda mais caótica. Onde estava a linha entre família e estranhos? O que significava ser mãe? E na mente de Rogério, um novo choque se formava. O que está acontecendo? Nicolás, ele é parte de tudo isso? As perguntas flutuavam no ar, pesadas e angustiantes, e ainda havia mais segredos por vir. O que mais permaneceria oculto no fundo dessas vidas entrelaçadas? O que aconteceria quando toda a verdade emergisse? As vidas deles estavam prestes a tomar um rumo completamente inesperado, e cada um deles estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais complexa do que poderiam imaginar. O tempo parecia congelar. Todos ficaram em silêncio. Nicolás olhou para Renata, a palavra mamãe ecoando em seus pequenos lábios. E nesse momento, um choque profundo tomou conta da multidão. O olhar de Aline, que até então refletia determinação, mudou. O calor de sua proteção se transformou em fraqueza. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao desespero. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Aline, sua voz falhando. A força que mantinha Nicolás em seus braços agora parecia um fardo. As lágrimas que insistiam em brotar pareciam levá-la a um abismo. Por favor, não leve meu filho, continuou Renata, os olhos cheios de uma súplica desesperada, estendendo as mãos. Eu só quero meu menino de volta. A multidão começou a sussurrar,
murmurando em um coro de confusão e julgamento. Rogério, paralisado, não conseguia mover-se. A realidade que ele tinha construído ao redor de seu mundo estava desmoronando. Ele olhou para Clara, que agora tinha o rosto pálido como um cadáver. O desespero refletido nos olhos dela era quase insuportável, e o que era uma busca desesperada agora parecia um pesadelo. Espere, Renata, Clara conseguiu dizer, sua voz nua. Se Nicolás é seu filho, por que você não veio antes? O que aconteceu? As palavras de Clara foram como um balde de água fria. A incredulidade e a dor estavam escritas em seu rosto, mas também havia um ponto de raiva. Rogério não sabia o que pensar. No espaço entre eles, a verdade se tornava um campo de batalha. Eu não podia. Eu fui forçada a deixá-lo, gritou Renata, sua voz carregada de agonia. Aquelas pessoas prometeu-me ajudá-la, mas tudo o que fizeram foi me separar dele. Eu o procurei por anos. Não sabia onde ele estava. Aline balançava a cabeça, ainda sem acreditar. Não, ele estava comigo. Ele precisa de mim. Mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. Sua determinação estava vacilando. E então, um novo grito cortou o ar. Espere! Uma nova figura apareceu ao fundo, correndo através da multidão, com a respiração descompassada. Era um homem de meia idade. Seu rosto carregava uma expressão de desespero. Ele parou ao lado de Aline, as mãos tremendo. Nicolás não é somente seu, gritou ele, e todos os olhares se voltaram para ele. Sou eu, Fernando, pai da Aline. Um tsunami de choque percorreu a multidão. O tempo parecia parar. Aline congelou. Seu olhar se transformou em puro horror. Não, você não pode estar aqui, gritou Aline, os olhos cheios de medo. Você sumiu, eu não deveria ter que lidar com isso. Fernando aproximou-se, os olhos fixos em Nicolás. Eu voltei. E eu vim para te salvar. De tudo isso. Havia um plano para nos separarem. Eu nunca quis te deixar. A multidão começou a murmurar. Aline, que tanto lutou por um senso de família, se sentiu perdida. O que você está dizendo? O quê? Suas mãos encolhiam-se em punhos, o desespero estampado em seu rosto. A verdade era semelhante a uma faca afiada. E Renata, sem entender, gritou. O que você quer dizer com isso? Onda planejada? Nicolás é meu filho. Como você entra nisso? As vozes soaram como uma tempestade. As verdades foram se entrelaçando em um caos insuportável. Fernando respirou fundo. Havia pessoas que não queriam que nossa família estivesse junta. Nicolás, ele é o resultado do que se espalhou da dor das mentiras. A tensão era palpável. O policial estava paralisado, também confuso. Precisamos de respostas. E neste instante, Nicolás, que ainda não entendia, olhou para Aline e, em um toque de inocência, perguntou: Mamãe, quem são eles? Cada palavra dele era um golpe do destino. Aline olhou para Fernando, que parecia envolto em suas próprias mentiras. A resposta permanecia distante. O peso da verdade estava se acumulando. O que realmente se escondia nas sombras. O caos agora parecia interminável e a realidade estava prestes a colidir com um novo tipo de dor. O que a revelação de Fernando significava para todos? O que mais estava prestes a ser desvendado nesse labirinto de segredos? A cidade ao redor continuava em movimento, mas no centro daquela confusão, a vida de cada um deles estava a um passo do abismo. E a pergunta permanecia. Quem se levantaria para enfrentar as verdades entrelaçadas que ameaçavam destruir tudo? As palavras de Nicolás reverberaram no ar, e o coração de todos ali parecia ter parado. O policial estava paralisado, observando a cena com expressão confusa, enquanto a multidão em volta trocava olhares injetados de incredulidade. Aline estava em choque, seu mundo girando em torno de uma verdade que ela nunca poderia imaginar. Nicolás, a criança que ela acreditava ser a sua razão de existir, havia se tornado o centro de um turbilhão emocional.
Era um peso que desmoronava a vida que Aline construiu naquelas ruas. Renata, com lágrimas ardendo em seus olhos, não conseguia acreditar no que ouvia. "Ele é meu filho! Me devolva!" gritou sua voz ressoando com desespero. O clima estava carregado de tensão. Cada pessoa na multidão sentia a energia da cena, como se estivesse prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse reagir a tanta confusão, uma sirene rompeu o silêncio da tarde, cortando a atmosfera já pesada como uma faca. O policial que assistia tudo de perto deu um passo à frente e disse: "Calma, precisamos que todos se afastem." O tumulto começou a crescer enquanto novos veículos policiais chegavam e a multidão se inquietava. Aline tentava processar tudo. Seu corpo tremia e a cabeça estava um turbilhão. "Não, Nicolás é meu. Eu o levei para casa. Eu o amei," ela gritou, a voz quebrando, refletindo sua dor. Fernando, que até então estava em segundo plano, deu um passo à frente, seus olhos fixos na cena. Eu precisei voltar, Aline," disse ele, a voz carregada de culpa. Aline o encarou, confusa. "O que você quer dizer com isso?" Mas o que veio a seguir fez tudo parecer uma sombra de um pesadelo. Um homem, vestido de terno escuro, apareceu entre a multidão, atravessando as pessoas como uma sombra. Ele estava ofegante e, ao olhar para Renata, seu rosto adquiriu uma expressão de alarme. "Renata, você não deveria estar aqui." Ele a chamou com uma urgência que gelava o sangue. Renata se virou para ele, a confusão no rosto. "O que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse longe." "Eles descobriram que você estava na cidade. Temos que sair agora," ele disse, puxando-a pelo braço. O tempo pareceu parar novamente, e os olhos de Aline arregalaram-se. "Esperem um minuto, quem é você?" Aline exigiu, um nó se formando em seu estômago. O homem, parecendo nervoso, olhou para a multidão. "Não é seguro. Se eles a encontrarem, tudo estará perdido." E nesse instante, um murmúrio crescente se espalhou pela multidão. O que estava acontecendo? Quais segredos estavam sendo revelados? Renata olhou para Nicolás, uma angústia desenhando seu rosto. "Eu não posso ir. Ele é meu filho!" gritou, a voz trêmula. Mas a pressão estava montando. O homem puxou Renata mais para perto. "Não temos escolha! Eles virão!" Aline ficou paralisada, não conseguindo processar o que estava vendo. O que mais aquela mulher escondia? O que estava tendo de verdade por trás daquilo tudo? Assim que se deu conta, não era mais só uma batalha de mães. Era um jogo muito maior. E Nicolás estava no centro de um furacão. Nicolás olhou para Aline, sua expressão inocente agora cheia de dúvidas. "Mamãe, o que está acontecendo?" E foi aí que tudo se desfez. Um grito irrompeu no ar ao lado deles. E num momento de pura fraqueza emocional, Fernando caiu no chão, as mãos segurando a cabeça. "Não, não pode ser verdade," ele gritou, a dor explodindo em seu rosto, enquanto todos observavam horrorizados. O que aquela revelação significava? O que mais ninguém sabia? As informações corriam velozes, e Aline sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Uma revelação devastadora se aproximava, e a verdade estava prestes a explodir como um canhão, revirando tudo ao redor. Enquanto a sirene soava, todos se perguntavam quem, afinal, estava realmente no controle. E quem pagaria o preço final por tudo isso? O que a tempestade traria para cada um deles? O tempo parecia congelar. Todos ficaram em silêncio. Nicolás olhou para Renata, a palavra mamãe ecoando em seus pequenos lábios, e nesse momento um choque profundo tomou conta da multidão. O olhar de Aline, que até então refletia determinação, mudou. O calor de sua proteção se transformou em fraqueza. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao desespero. "Não, isso não pode ser verdade", sussurrou Aline, sua voz falhando. A força que mantinha Nicolás em seus braços agora parecia um fardo.
As lágrimas que insistiam em brotar pareciam levá-la a um abismo. Por favor, não leve meu filho, continuou Renata, os olhos cheios de uma súplica desesperada, estendendo as mãos. Eu só quero meu menino de volta. A multidão começou a sussurrar, murmurando em um coro de confusão e julgamento. Rogério, paralisado, não conseguia mover-se. A realidade que ele tinha construído ao redor de seu mundo estava desmoronando. Ele olhou para Clara, que agora tinha o rosto pálido como um cadáver. O desespero refletido nos olhos dela era quase insuportável. E o que era uma busca desesperada agora parecia um pesadelo. Espere, Renata, Clara conseguiu dizer, sua voz nua. Se Nicolás é seu filho, por que você não veio antes? O que aconteceu? As palavras de Clara foram como um balde de água fria. A incredulidade e a dor estavam escritas em seu rosto, mas também havia um ponto de raiva. Rogério não sabia o que pensar. No espaço entre eles, a verdade se tornava um campo de batalha. Eu não podia, eu fui forçada a deixá-lo, gritou Renata, sua voz carregada de agonia. Aquelas pessoas prometeu-me ajudá-la, mas tudo o que fizeram foi me separar dele. Eu o procurei por anos, não sabia onde ele estava. Aline balançava a cabeça, ainda sem acreditar. Não, ele estava comigo. Ele precisa de mim. Mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. Sua determinação estava vacilando. E então, um novo grito cortou o ar. Espere! Uma nova figura apareceu ao fundo, correndo através da multidão, com a respiração descompassada. Era um homem de meia-idade. Seu rosto carregava uma expressão de desespero. Ele parou ao lado de Aline, as mãos tremendo. Nicolás não é somente seu, gritou ele, e todos os olhares se voltaram para ele. Sou eu, Fernando, pai da Aline. Um tsunami de choque percorreu a multidão. O tempo parecia parar. Aline congelou. Seu olhar se transformou em puro horror. Não! Você não pode estar aqui! Gritou Aline, os olhos cheios de medo. Você sumiu! Eu não deveria ter que lidar com isso! Fernando aproximou-se, os olhos fixos em Nicolás. Eu voltei e eu vim para te salvar. De tudo isso, havia um plano para nos separarem e eu nunca quis te deixar. A multidão começou a murmúrio. Aline, que tanto lutou por um senso de família, se sentiu perdida. O que você está dizendo? O quê? Suas mãos encolhiam-se em punhos, o desespero estampado em seu rosto. A verdade era semelhante a uma faca afiada. E Renata, sem entender, gritou. O que você quer dizer com isso? Onda planejada? Nicolás é o meu filho. Como você entra nisso? As vozes soaram como uma tempestade. As verdades foram se entrelaçando em um caos insuportável. Fernando respirou fundo. Havia pessoas que não queriam que nossa família estivesse junta. Nicolás, ele é o resultado do que se espalhou, da dor das mentiras. A tensão era palpável. O policial estava paralisado, também confuso. Precisamos de respostas. E nesse instante, Nicolás, que ainda não entendia, olhou para Aline e um toque de inocência perguntou. Mamãe, quem são eles? Cada palavra dele era um golpe do destino. Aline olhou para Fernando, que parecia envolto em suas próprias mentiras. A resposta permanecia distante. O peso da verdade estava se acumulando. O que realmente se escondia nas sombras? O caos, agora, parecia interminável e a realidade estava prestes a colidir com um novo tipo de dor. O que a revelação de Fernando significava para todos? O que mais estava prestes a ser desvendado nesse labirinto de segredos? A cidade ao redor continuava em movimento, mas no centro daquela confusão, a vida de cada um deles estava a um passo do abismo. E de repente o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se reuniram encobrindo o sol. Um estrondo ecoou ao longe. A multidão se virou, temendo o que estava por vir.
E antes que alguém conseguisse reagir, o chão começou a tremer suavemente, como se a terra estivesse se contorcendo sob seus pés. Foi nesse momento que um novo grito cortou o ar. Cuidado! Uma voz familiar quebrou o pânico, mas era tarde demais. Com um baque ensurdecedor, uma fissura se abriu na calçada. Um brilho intenso emanou de dentro do buraco, revelando um objeto. É a caixa! A caixa que eu vi! Gritou um homem da multidão, apontando com a mão trêmula. O objeto parecia estranho, quase sobrenatural. E antes que pudesse surgir um pensamento sobre o que poderia ser, uma luz potente envolveu todos ali presentes. A sensação era como uma onda enorme. Os rostos se distorceram em medo, enquanto as sombras se faziam mais longas. E no meio da confusão, a verdade doce e amarga pulou para fora da prisão do silêncio. Nicolás, você não sabe quem realmente é, gritou Renata, enquanto a luz os consumia. O universo pareceu se separar em fatias de tempo, e numa fração de segundo, a vida como eles conheciam deixava de existir. Quando tudo se dissipou, apenas uma pergunta pairava no ar. O que havia naquela caixa? Uma revelação chocante? Um segredo ancestral? E, acima de tudo, quem era realmente Nicolás? O tempo parecia congelar. Todos ficaram em silêncio. Nicolás olhou para Renata, a palavra mamãe ecoando em seus pequenos lábios. E nesse momento, um choque profundo tomou conta da multidão. O olhar de Aline, que até então refletia determinação, mudou. O calor de sua proteção se transformou em fraqueza. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao desespero. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Aline, sua voz falhando. A força que mantinha Nicolás em seus braços agora parecia um fardo. As lágrimas que insistiam em brotar pareciam levá-la a um abismo. Por favor, não leve meu filho, continuou Renata, os olhos cheios de uma súplica desesperada, estendendo as mãos. Eu só quero meu menino de volta. A multidão começou a sussurrar, murmurando em um coro de confusão e julgamento. Rogério, paralisado, não conseguia mover-se. A realidade que ele tinha construído ao redor de seu mundo estava desmoronando. Ele olhou para Clara, que agora tinha o rosto pálido como um cadáver. O desespero refletido nos olhos dela era quase insuportável. E o que era uma busca desesperada agora parecia um pesadelo. Espere, Renata. Clara conseguiu dizer, sua voz nua. Se Nicolás é seu filho, por que você não veio antes? O que aconteceu? As palavras de Clara foram como um balde de água fria. A incredulidade e a dor estavam escritas em seu rosto, mas também havia um ponto de raiva. Rogério não sabia o que pensar. No espaço entre eles, a verdade se tornava um campo de batalha. Eu não podia. Eu fui forçada a deixá-lo, gritou Renata, sua voz carregada de agonia. Aquelas pessoas prometeram-me ajudar, mas tudo o que fizeram foi me separar dele. Eu o procurei por anos. Não sabia onde ele estava. Aline balançava a cabeça, ainda sem acreditar. Não, ele estava comigo. Ele precisa de mim. Mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. Sua determinação estava vacilando. E então um grito cortou o ar. Espere! Uma nova figura apareceu ao fundo, correndo através da multidão, com a respiração descompassada. Era um homem de meia idade. Seu rosto carregava uma expressão de desespero. Ele parou ao lado de Aline, as mãos tremendo. Nicolás não é somente seu, gritou ele, e todos os olhares se voltaram para ele. Sou eu, Fernando, pai da Aline. Um tsunami de choque percorreu a multidão. O tempo parecia parar. Aline congelou. Seu olhar se transformou em puro horror. Não, você não pode estar aqui, gritou Aline, os olhos cheios de medo. Você sumiu. Eu não deveria ter que lidar com isso. Fernando aproximou-se, os olhos fixos em Nicolás. Eu voltei, e eu vim para te salvar de tudo isso.
Havia um plano para nos separarem. Eu nunca quis te deixar. A multidão começou a murmurar. Aline, que tanto lutou por um senso de família, se sentiu perdida. O que você está dizendo? O quê? Suas mãos encolhiam-se em punhos, o desespero estampado em seu rosto. A verdade era semelhante a uma faca afiada. E Renata, sem entender, gritou. O que você quer dizer com isso? Onda planejada? Nicolás é o meu filho. Como você entra nisso? As vozes soaram como uma tempestade. As verdades foram se entrelaçando em um caos insuportável. Fernando respirou fundo. Havia pessoas que não queriam que nossa família estivesse junta. Nicolás, ele é o resultado do que se espalhou, da dor, das mentiras. A tensão era palpável. O policial estava paralisado, também confuso. Precisamos de respostas. E neste instante Nicolás, que ainda não entendia, olhou para Aline e, em um toque de inocência, perguntou. Mamãe, quem são eles? Cada palavra dele era um golpe do destino. Aline olhou para Fernando, que parecia envolto em suas próprias mentiras. A resposta permanecia distante. O peso da verdade estava se acumulando. O que realmente se escondia nas sombras? Antes que mais perguntas pudessem ser feitas, um estrondo ecoou na direção do buraco que havia se aberto na calçada. A luz que emanava parecia pulsar, e de repente, uma figura encapuzada saiu do interior, usando uma roupa escura e uma máscara. Os olhos dela brilhavam com um brilho enigmático. Vocês não deveriam estar aqui, disse ela, a voz distorcida. Murmúrios misturados de pânico e curiosidade começaram a se espalhar na multidão. O que você quer dizer com isso? Perguntou Rogério, tentando manter a calma. Vocês estão prestes a descobrir a verdade que pode despedaçar tudo o que vocês acreditam. A figura revelou, apontando para o buraco. Nicolás é muito mais do que poucos conseguem imaginar. Está conectado a algo que vocês não podem compreender. Renata ficou em choque. O que você quer dizer? O que você sabe sobre meu filho? Eu conheço a história dele, disse a figura. E o que você não sabe é que está na linha de frente de uma guerra ancestral. Nicolás não é só seu filho, ele é um guardião. Todos na multidão ficaram em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Aline olhou para Nicolás, o coração batendo forte. Um guardião? Do quê? Do equilíbrio, respondeu a figura. Sua voz ecoando como um lamento. Uma força que foi corrompida e vocês estão no meio disso. Ele carrega um poder que pode alterar o curso de tudo. Mas para que isso aconteça, decisões difíceis devem ser tomadas. O murmúrio na multidão cresceu, a ansiedade tomando conta. Aline sentiu um nó na garganta, enquanto um frio percorreu sua espinha. Que significava para eles? O que mais estava escondido? E a pergunta mais angustiante agora pairava no ar. Seriam capazes de proteger Nicolás do que estava por vir? A luz do buraco ofuscava as dúvidas e revelações. O tempo havia voltado a se mover, mas o destino de todos estava prestes a ser decidido, e a verdade por fim se aproximava. O preço a pagar seria elevado, e cada um deles precisaria enfrentar o que haviam ignorado por tanto tempo. O ambiente ao redor parecia pulsar com a intensidade daquela revelação. A figura encapuzada mantinha seu olhar fixo em Nicholas, enquanto a multidão ao redor fervia em murmúrios inquietos. Aline, com o coração despedaçado e a mente atormentada, tentou se manter firme. Um guardião? Do que você está falando? A voz dela era quase um sussurro, envolta em incredulidade. Este menino tem um papel maior do que todos imaginam, insistiu a figura, sem se mover. Ele não é apenas uma criança perdida no meio de tudo isso. A luta entre luz e trevas se intensificou, e Nicholas é a chave. Renata se agarrou à mão de Nicholas, sua expressão de desespero misturada com proteção. Ele é meu filho, ele precisa de mim. A voz dela tremia, quase implorando. Mas o olhar de Nicolás, inocente e sempre curioso, buscava respostas que nem mesmo os adultos podiam fornecer.
E então, enquanto a tensão se acumulava, Fernando, o pai de Aline, deu um passo à frente. Se ele realmente é especial, nós precisamos protegê-lo. Acordamos algo que jamais deveria ter sido despertado. Sua voz era grave, cheia de um peso que os outros mal podiam compreender. Isso é verdade. Eles virão atrás dele para tentar utilizá-lo. A figura encapuzada confirmou, os olhos iluminados em meio à escuridão. Vocês devem ser corajosos e unidos. A única maneira de mantê-lo seguro é formar um laço que é mais forte do que qualquer um deles. O tempo parecia passar mais devagar. Cada palavra era como um eco no ar. Aline olhou para o rosto de Nicolás, seu pequeno mundo em perigo. Ela precisava decidir em qual caminho seguir. Nós não podemos deixá-lo nas mãos de estranhos, ela gritou, a determinação renascendo em seu olhar. Podemos escolher esse caminho juntos. Int. Nicolás pode ser parte de nossas vidas de um jeito que nunca imaginamos. Mas precisamos enfrentá-lo. Essa batalha não é dele sozinho. Os olhos dela estavam cheios de um brilho que refletia compreensão. As palavras delas reverberavam na multidão. E o que era caos agora se tornava unidade. Aline, Renata, Fernando, Clara, todos tinham algo em comum, o amor por Nicolás. Eles não eram apenas mãe e pai, estavam ligados a ele por um propósito maior. Nós formaremos um escudo ao redor dele, disse Fernando, decidido. Nadando contra a corrente do medo e da incerteza, o grupo se uniu, uma cadeia humana de determinação. A figura encapuzada então fez um gesto e uma luz pulsante emanou dela, envolvendo todos em um calor reconfortante. Agora, preparem-se. A escolha foi feita. A jornada de vocês acaba de começar. E, com isso, a luz os absorveu, levando-os a um novo mundo onde o passado e o futuro se entrelaçariam. Mas já não eram mais apenas indivíduos. Estavam conectados como uma família, prontos para enfrentar as tempestades que viriam. Nicolás sorriu, confiando que, custasse o que custasse, estava cercado de amor. A vida que antes parecia tão incerta agora tinha um novo significado. Cada um deles sabia que tinha um papel a desempenhar. E o que estava por vir, mesmo repleto de desafios, era algo que precisariam enfrentar juntos. E assim, enquanto o fecho de luz os engolia, uma nova era começava. Ninguém sabia ao certo o que encontrariam, mas o que importava era que não estavam mais sozinhos. Se você chegou até aqui, não perca a chance de fazer parte dessa jornada emocionante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam o poder desse.